Vamos começar, então, com o nosso conteúdo. Eu vou só iniciar aqui. Deixa eu só ajustar o computador aqui. Ok. Bom, uma rápida palavra, então, sobre a Water Services and Technologies. Nós somos uma empresa de prestação de serviços na área de hidrogeologia e recursos hídricos, de forma geral. Nós atuamos em 3 áreas, 3 segmentos. Basicamente, nós temos a parte de serviços, que é a parte de consultoria, mas temos também uma área de representação de desenvolvedores de softwares e alguns produtos. E, como o Patrick mencionou, temos a nossa parte de treinamentos, né? A gente oferece cursos aí sobre diversos tópicos relevantes para essa área de atuação. Bom, as nossas principais áreas de atuação, então, são hidrogeologia, gerenciamento de dados, hidrogeotecnia, que é algo que nós vimos desenvolvendo nos últimos anos, buscando uma maior integração entre as duas disciplinas, a hidrogeologia e a geotecnia. E temos uma área também bastante desenvolvida na parte de geoquímica e qualidade de águas de modo geral. Nas nossas linhas de produtos, então, nós temos do lado dos softwares, são 2 empresas que nós representamos, a Waterloo Hydrogeologic, que desenvolve softwares, então, de aplicações para estudos hidrogeológicos, na parte de modelagem, análise de dados e banco de dados. E temos aqui também o AquaFireTest, que é uma ferramenta justamente para a interpretação de ensaios hidrogeológicos em geral. Representamos também uma linha da Bentley, que são softwares desenvolvidos para aplicações voltadas à geotecnia, porém com integração com os aspectos de hidrogeologia, então conexão com ferramentas como o FIFlow, por exemplo. E mais recentemente nós desenvolvemos uma ferramenta própria, né, que é o Visual Water Balance, que é aplicado, foi desenvolvido visando uma aplicação para a execução de balanços hídricos, tanto na escala de uma operação, como uma mina ou uma indústria, como numa escala mais ampla, por exemplo, em uma bacia hidrográfica. É uma outra ferramenta que a gente está disponibilizando aqui para o mercado nacional. Bom, na área de treinamento, então nós temos todas essas atividades aqui, né? Nós desenvolvemos cursos, e eu gostaria até de aproveitar e mencionar que agora, nos dias 19 a 21 de outubro, nós vamos ter um curso de interpretação de ensaios de aquífero, utilizando o AquaFireTest, que é um daqueles softwares que eu mencionei, desenvolvidos pela Waterloo. E tem sido um curso bastante procurado, uma vez que ele abrange diversas técnicas, né, de interpretação de ensaios. Bom, isso posto, eu vou só desligar minha câmera aqui. Bom, isso posto, eu acho que nós podemos começar, então, com o tema de hoje. Vamos falar, então, sobre os packet tests, né? E, na verdade, esse tipo de ensaio, bom, nós temos várias opções, vamos dizer assim, de testes, né, de ensaios que podem ser feitos em investigações hidrogeológicas e, particularmente, em investigações hidrogeológicas em maciços fraturados. Né, os tipos de ensaio mais comuns durante a perfuração são esses ensaios aqui listados, de infiltração a carga constante ou carga
variável, também conhecido como ensaios Lefranc. E os ensaios de perda d'água sob pressão, né, que são os Packer tests, que é o tema aqui da nossa apresentação de hoje, e também airlift tests, né, são, digamos assim, os mais comumente aplicados, né, durante a perfuração de sondagens que podem ou não ser utilizadas posteriormente para a instalação de poços. Após a construção dos poços, aí os mais comuns seriam os ensaios de bombeamento e os slug tests, que são os testes de permeabilidade, que normalmente são feitos dentro de poços de pequeno diâmetro, como o piezômetro. Bom, entrando então na questão dos Packer tests, eles são conhecidos aqui no país como ensaios de perda d'água sob pressão, mas na indústria de forma geral são conhecidos também como Packer tests ou Lujon tests, testes Lujon. O propósito desses testes é basicamente estimar a permeabilidade de maciços rochosos fraturados, por meio, né, da determinação da transmissibilidade e condutividade hidráulica dos intervalos que estão sendo ensaiados. Tem algumas premissas importantes esse tipo de ensaio que é bom manter em mente. Então, eles são aplicáveis somente em rochas competentes, ou seja, rocha dura. Então, você não vai conseguir aplicar esse tipo de teste em material sedimentar não consolidado, simplesmente porque o princípio do ensaio é você inflar um obturador a uma pressão considerável e os sedimentos não consolidados, eles não suportam, não têm resistência mecânica para suportar essa pressão. Então, consequentemente, são testes que se aplicam somente em rocha dura, vou colocar dessa maneira. Bom, nós vamos realizá-los, então, para determinação dessas propriedades hidrodinâmicas, porém, em intervalos específicos. Nós podemos isolar determinados intervalos da sondagem que nos interessem e fazer o teste especificamente para a caracterização daquele intervalo. Naturalmente, para que a gente possa selecionar esse intervalo ou esses intervalos, nós precisamos ter acesso à informação da sondagem, normalmente por meio pela avaliação prévia de testemunhos de rocha, ou poderia ser também a partir de dados obtidos de perfilagem geofísica. Mas, na grande maioria das vezes, a gente vai estar definindo os intervalos de interesse a partir, então, dessa inspeção dos testemunhos que vão sendo recuperados ao longo da perfuração. Uma outra premissa importante é que, para esse teste, o intervalo testado, né, no caso, a sondagem como um todo, ela deve estar livre de fluido de perfuração, né, ou seja, o famoso furo limpo, para evitar que esse fluido ou qualquer outro material que haja dentro da sondagem, além da água, eles possam alterar as propriedades físicas do maciço, né, na zona ali de paredes, nas paredes da sondagem. Então, essa é uma outra premissa para a execução desse tipo de ensaio. Bom, as aplicações, a aplicação original, vamos dizer assim, desse tipo de teste era, ele ainda é utilizado hoje, inclusive, de passagem, mas era a investigação das áreas de fundação, né, o que se tornariam fundação de grandes barragens. Então, basicamente, para identificar áreas mais permeáveis, com maior fluxo no maciço rochoso, e, a partir daí, uma vez que essas áreas eram identificadas, você poderia, então, utilizar um sistema ali para injetar algum fluido selante para vedar aquelas estruturas e, dessa maneira, garantir a segurança da estrutura após a sua construção. Uma outra aplicação, que é a aplicação que vai nos interessar aqui na apresentação de hoje, são as investigações hidrogeológicas e geotécnicas, né,
para a caracterização efetiva do maciço rochoso, podendo ou não, né, ser, o objetivo final podendo ou não ser essa questão de vedação de uma determinada parte do maciço, mas normalmente em projetos de mineração, que é como eu mencionei, o tópico aqui de hoje, o objetivo mesmo é caracterizar um maciço rochoso em profundidade e antecipar situações ou zonas problemáticas que podem vir a ser encontradas quando você for efetivamente instalar uma mina naquele local, né? Então, isso aqui é bastante aplicado, por exemplo, para como uma investigação prévia antes da implantação de uma mina subterrânea. Bom, com esses testes, nós podemos desde medir a carga hidráulica de determinados setores do maciço, então você pode isolar um determinado intervalo e, por meio da medição da coluna d'água dentro da sua coluna de perfuração, você tem como aferir essa carga hidráulica. A aplicação, como eu disse, que normalmente se dá essa questão da variação da permeabilidade, que é algo que a gente faz para verificar a variação das propriedades físicas do maciço em função de questões como aumento da profundidade, em função da variação na densidade de fraturas, assim como nas características de fraturas. Então, tanto questões de abertura, rugosidade e também de preenchimento dessas estruturas. E também dentro do escopo aí de hidrogeotecnia, né, você também tem como avaliar essa variação em função da variação na qualidade do maciço rochoso, né, que é esse parâmetro RMR, que significa Rock Mass Rating. Podemos avaliar estruturas geológicas específicas, por exemplo, zonas de falha. Então, se você quer saber se uma determinada estrutura ou zona do maciço, se ela é mais condutora ou menos condutora, né, do ponto de vista hidrogeológico, você pode realizar o teste nessa estrutura e verificar como que ela se comporta com a injeção de água sob pressão. Então, tem naturalmente como medir a vazão, né, que o maciço absorve a partir desses estágios de pressão, né? Então, maciços mais permeáveis vão absorver mais água, né? Maciços menos permeáveis vão absorver menos água, e esse é um dos parâmetros que você pode utilizar então, para analisar essas estruturas. E, embora não seja a aplicação mais comum, né, é possível também coletar amostras de água subterrânea de intervalos específicos, né, uma vez que você isola um determinado intervalo, assumindo que ele esteja abaixo do nível estático, né, normalmente nós estamos falando aqui de zona saturada, você pode esgotar aquele intervalo, ou bombear a água, né, pela coluna de perfuração, meio que purgando aquele intervalo e, com isso, coletar uma amostra de água de um intervalo específico. E outro detalhe também desse tipo de ensaio é que uma vez que você tem os obturadores inflados, então, o obturador ou obturadores inflados em profundidade, você pode, além do ensaio de perda d'água sob pressão, você pode fazer outros tipos de testes que você queira, até mesmo o slug test dentro daquele intervalo, você consegue fazer essa medição da permeabilidade natural também daquele meio, utilizando, enfim, uma outra metodologia. Em relação ao ensaio de perda d'água sob pressão ou Packer test, nós temos duas modalidades, fundamentalmente, que são as mais usuais, que é o teste onde você utiliza apenas um obturador. Então, basicamente você isola o intervalo do maciço que existe entre o obturador e a base da sondagem. Isso aqui pode ser um intervalo de 5 metros ou pode ser um intervalo de 500 metros. Né? Aí é você que vai decidir, na verdade, a extensão desse intervalo.
ou, e essa é a abordagem para a medição de estruturas mais pontuais, né? Principalmente se você realiza esses testes após a conclusão da perfuração como um todo. Então, você pode utilizar 2 obturadores, com isso isolar, mesmo que você tenha uma sondagem de 500 metros abertas, você pode isolar um trecho entre 390 e 395 metros, por exemplo, e testar aquele intervalo especificamente usando 2 obturadores. Então, no caso do ensaio com 2 obturadores, a diferença é que o intervalo testado vai ser o intervalo compreendido, então, entre os 2 packers, né? Um outro detalhe é que, nesse tipo de teste, você pode também utilizar um equipamento como um transdutor de pressão, aqui dentro dessa zona aqui de ensaio, e com isso você tem como obter também medições de pressão mais precisas. Bom, há 2 tipos de equipamentos, basicamente, que são utilizados nessas investigações. Um deles é o equipamento pneumático, né, que está ilustrado aqui com essas duas imagens. Então, aqui a gente tem um conjunto com 2 obturadores, né? Aqui é a zona por onde a água sai, né, da tubulação e entra na formação. Então, aqui nós temos 2 obturadores conectados a um cilindro, no caso, um cilindro de nitrogênio. E quando você abre a válvula aqui do cilindro e deixa que o gás que está comprimido naturalmente, né, entre no obturador, aí então você tem aqui essa expansão dos obturadores, né? Então, em profundidade, é exatamente isso que acontece. Você desce o equipamento desinflado, posiciona na área de interesse, e aí você infla o equipamento. Nesse caso, nesse tipo de equipamento, você infla com o gás nitrogênio. Uma questão importante que precisa ser considerada para esse tipo de ensaio é que, e particularmente para esse tipo de equipamento, né, o obturador pneumático, é que a pressão que você vai aplicar nesses obturadores, ela precisa ser suficiente, no mínimo, né, para suportar a coluna de água que existe acima do equipamento, somado à pressão que você vai aplicar durante o teste. Então, eu coloquei aqui como exemplo. Então, se você, por exemplo, fosse fazer um ensaio a 150 metros de profundidade, com um nível d'água próximo à superfície, né? Então, você teria que considerar, inicialmente, a pressão exercida por aqueles 150 metros de coluna d'água. Se você converter para PSI, que é Pound per Square Inch, que é a unidade que normalmente se realiza esses testes fora do Brasil. Aqui no Brasil, acho que é mais comum o quilograma-força, mas, de qualquer maneira, eu particularmente estou mais acostumado com essa unidade PSI. Então, 150 metros de coluna d'água seriam equivalentes a aproximadamente 215. Vamos supor que a pressão máxima do ensaio que você vai aplicar agora no intervalo de teste seja da ordem de 80 psi. Então, minimamente, a pressão de inflagem do obturador teria que ser maior do que 305 psi. Como, naturalmente, a gente nunca trabalha com uma margem muito estreita, né? Você sempre coloca uma margem de segurança. Então, nesse exemplo aqui em particular que eu coloquei, a gente poderia optar aí por uma pressão de inflagem de 400 a 450 psi, ou seja, o suficiente para garantir que o obturador ele não vai ser deslocado em função da pressão que está sendo exercida sobre o equipamento, né? O que naturalmente comprometeria o resultado do ensaio. E, claro, quando a gente trabalha com cálculos de pressão dessa maneira, nós precisamos levar em consideração também a questão de inclinação da sondagem. O segundo tipo de equipamento, que é o sistema hidráulico, ele já é um equipamento normalmente mais robusto. Ele permite que você faça testes em maior profundidade. E uma das principais vantagens do sistema hidráulico é que a pressão hidrostática da água na linha de inflagem, né, ou seja, dentro da coluna de perfuração, ela vai ser igual ou superior, né, se o nível estático estiver abaixo da superfície do solo, à da água da formação, né? Então, portanto, a única pressão que será necessária
pressão de inflagem que será necessária no obturador será para suportar a sua pressão de teste. E essa é a razão, na verdade, pela qual esse tipo de sistema se presta a ensaios em grandes profundidades. Então, você pode usar esse tipo de sistema para realizar ensaios abaixo de 1.000 metros, por exemplo, de profundidade, uma sondagem, né, nos exemplos mais de testes mais profundos. Né? Em mineração não é tão comum, normalmente a gente vai trabalhar até uma ordem de 800 metros, mais ou menos. Bom, e além disso, precisa se lembrar, desculpa, pessoal, parece que nós estamos com algum ruído. Já vou verificar aqui. Os obturadores, eles são fabricados para suportar uma pressão específica. Então, também nesse tipo de teste, claro, é importante você conhecer as especificações do equipamento, para que, eventualmente, você não aplique uma pressão no equipamento que seja superior à pressão que ele pode suportar. Né? Bom, e no caso também do equipamento hidráulico, uma outra distinção é que ele precisa ter uma vedação aqui dentro da coluna de perfuração, né, de maneira que não escape água aqui entre o equipamento e a sapata ou a coroa, né, da sonda que estiver aqui embaixo. Esse aí é um outro detalhe que é mencionado um pouco aqui para frente. Bom, que na verdade está exatamente aqui nessa sondagem. Então, aqui é só um exemplo de um aparato que se chama, na sondagem, normalmente a gente faz esse tipo de teste em sondagens executadas pelo método rotativo diamantado. E nesse método, dentro do barrilete de sondagem, existe um negócio chamado anel de chegada, que é basicamente esse anel metálico aqui que eu estou mostrando com o mouse. Porém, para assegurar que haja uma vedação dentro do barrilete, dentro da coluna de perfuração, é necessário que exista uma vedação, um anel de vedação entre o equipamento e esse anel de chegada, e entre o anel de chegada e o barrilete. Então, esse daqui é basicamente um desses anéis de chegada, com um vinco, onde você instala ali um O-ring, e esse O-ring, então, garante a vedação do barrilete, né, entre o anel de chegada e o barrilete, e esse outro anel que vem no topo do equipamento, que é justamente essa aqui, é a parte que se apoia na coroa, esse outro anel, ele faz a vedação entre o equipamento e o anel de chegada. Então, dessa maneira, você garante que quando você injetar água pela coluna de perfuração, essa água não vai escapar aqui pelos lados, mas ela vai ser toda direcionada para a sua zona de ensaio, né? Inicialmente para o obturador e depois para o ensaio. Bom, como eu mencionei, para que você, antes de executar um ensaio desse tipo, né, você precisa fazer a seleção do intervalo que vai ser ensaiado. Então, aqui eu coloquei só, basicamente, 2 exemplos, né? O 3, que aqui já seria uma rocha sedimentar. Mas, por exemplo, se você tiver uma zona de testemunho, né, onde você recupera o testemunho, e ele está todo quebrado, né, fraturado, como nesse caso aqui, se você tentar inflar um obturador contra essa zona aqui, né, você tem que pensar que isso aqui, na verdade, reflete a característica ali do maciço naquela área onde você está pensando em ensaiar. Então, se você apoiar o obturador contra uma zona muito fraturada, existe uma alta probabilidade de que a água passe, quando você injetar água sob pressão, que ela escape ali do seu intervalo, passe pelas fraturas e escape para cima, comprometendo o resultado do seu ensaio. Então, normalmente, o que nós vamos procurar sempre, e aí você precisa realmente prestar atenção na questão de profundidade, verificar que você, né, que pela contagem de hastes, que você sabe lá a profundidade onde você está, mas você precisa assegurar, então, que o obturador seja apoiado, né, inflado, numa zona de sondagem como essa aqui, né, onde a rocha está mais competente, né, onde você não vai ter esse risco, né, ou vai ter um risco bem menor de perder a pressão, né, por essa passagem da água, então, pelo próprio maciço, e uma vez que você aplique a pressão naquele seu intervalo.
E no caso de rochas sedimentares, o principal ponto é assegurar que elas tenham competência suficiente para suportar a pressão que vai ser aplicada, né? E isso você acaba descobrindo meio que na prática, quando você vai fazer um ensaio, porque se você estiver trabalhando com um maciço que não seja muito competente, você corre o risco simplesmente de deformar esse material e potencialmente também permitir a passagem de água entre o obturador e o maciço, dessa forma também comprometendo o resultado do ensaio, né? E um outro detalhe é que tanto nesse exemplo aqui do material fraturado, quanto no exemplo de uma rocha que não seja competente o bastante, você também corre o risco de desmoronar, enfim, cair alguma coisa sobre o equipamento e você ter um problema de aprisionamento da ferramenta dentro da sondagem. Então, são aspectos que precisam ser considerados. Também dentro desse processo de planejamento de execução do teste, naturalmente você precisa assegurar que você tenha todos os equipamentos em campo. Então, aqui é o exemplo de um sistema pneumático, né? Então, aqui você tem os obturadores, essa haste aqui, ela passa por dentro, ela é fixa nos obturadores e ela é perfurada, que é justamente por onde sai a água que vai entrar na formação. No caso do cilindro de nitrogênio, você vai precisar ter 2 manômetros, um que vai controlar a quantidade de gás no cilindro e outro que vai controlar a pressão de gás que está sendo aplicada no obturador. E aqui embaixo são outros 2 instrumentos, que eu vou mostrar também um pouco mais para frente, em maior detalhe, que é o hidrômetro e o manômetro que você vai usar para fazer as medições de pressão e vazão durante a execução do teste. Bom, antes de iniciar o teste propriamente, então, uma vez que você, por meio da análise dos testemunhos, você definiu, ok, vou fazer um ensaio aqui nessa altura, nessa profundidade, vou isolar um intervalo de tantos metros, ou vou subir a coluna de perfuração tantos metros para chegar no intervalo que eu quero testar. Então, uma vez que você defina isso, tem 2 coisas principais que precisam ser feitas. A primeira, que vai ser uma tarefa do sondador, que é limpar o furo, né? Limpar a sondagem, eliminar o fluido que tiver dentro da sondagem. E a outra tarefa que precisa ser realizada é a execução de um teste de superfície. O teste de superfície, ele nada mais é do que você literalmente testar o equipamento em superfície para ver se ele está funcionando corretamente. Funcionando corretamente significa que o obturador, principalmente, o obturador está sendo inflado corretamente e depois que essa pressão do obturador ela está se mantendo durante o período de execução do teste. Então, eu separei aqui um vídeo para mostrar para vocês, eu espero que fique visível, mas é justamente um vídeo da execução de um teste de superfície. Então, aqui, o que nós vamos ver é basicamente o sondador ali, ele conectou a cabeça de água aqui, nós temos aqui um barrilete com uma coroa, né? Ele conectou a cabeça de água ali no topo dessa haste, né? No caso, no topo do barrilete, e aí ele vai injetar água por dentro da coluna de perfuração, ele vai injetar água utilizando a bomba da própria sonda. Quando ele injetar essa água, como esse intervalo aqui ele já foi vedado por aquele sistema que eu mencionei, do anel de chegada com os O-rings, então toda a água que foi injetada aqui ela vai ser direcionada para o equipamento. Como esse aqui é um equipamento hidráulico, a água vai ser direcionada inicialmente para o obturador, e uma vez que o obturador esteja inflado na pressão pré-definida, que nesse caso aqui, se não me engano, eram 500 psi, vai ser aberto aqui uma válvula interna, né? Na verdade é um pino que se rompe em função da pressão, e ele vai, a partir daí, o obturador já está inflado e a água vai ser liberada para sair aqui por esses furos, que então, por onde a água vai ser injetada no maciço. Então, eu vou dar continuidade aqui nesse vídeo. Então, aqui, basicamente, ele está aumentando a vazão, né?
e, consequentemente, aumentando a pressão de inflagem. Aí aqui, quando ele atinge a pressão de inflagem, rompe-se aquele pino que eu mencionei, e agora o obturador está inflado aqui a pressão para a qual ele foi projetado, e no caso aqui ele desligou a bomba, né? Mas se ele continuasse, a água então continuaria saindo por aqui, e basicamente isso aqui constitui então o teste de superfície. Aí, após o teste de superfície, o que a gente faz essencialmente é aguardar aqui pelo menos uns 5 minutos, para ter certeza de que não tem, enfim, não tem nenhum tipo de problema com o obturador, que ele está se mantendo inflado, e isso feito, você pode substituir aquele pino, né, que se rompe com o aumento da pressão, e descer o equipamento para realizar o ensaio, né? Então, esse seria basicamente esse segundo vídeo. Então, aqui o pessoal já está agora, depois do teste de superfície, eles já vão suspender o equipamento, né? Aqui a gente tem basicamente um obturador e a zona perfurada, né? E aí eles vão descer, então, usando o sistema wireline da sonda, né? Eles vão descer e o equipamento, então, vai ser descido, né? Vai ser baixado dessa forma, até ele atingir a sua posição de teste, que é quando ele vai ficar apoiado na coroa, né, na coroa de perfuração ou na sapata, e vai estar lá embaixo, na ponta, então, da coluna de perfuração. Bom, aí voltando aqui a nossa apresentação, uma coisa uma questão aqui que é bem importante para executar esse tipo de teste é que você precisa ter um controle muito bom da profundidade que está sendo ensaiada. Então, para isso, normalmente o sondador ele já sabe, naturalmente, a profundidade aonde ele está, porque faz a contagem das hastes, mas é sempre bom, né, a pessoa que estiver responsável aqui pela execução desses ensaios, verificar junto com o sondador, porque se você errar uma haste, por exemplo, você pode, ao invés de testar, vamos dizer, a profundidade de 150 a 155 metros que você quer, você pode acabar testando a profundidade de 144, né, considerando que aqui é uma de 6 metros, né, 144 a 155. Então, essa parte de acompanhar, junto com o sondador, a questão da profundidade, aonde está a coluna de perfuração, ela é fundamental, né, para você ter segurança de que você está ensaiando o intervalo correto. Então, esse é um outro aspecto, né, que a pessoa no campo precisa se atentar. Bom, para a realização do teste propriamente, né, então, como vocês viram ali, o equipamento ele vai inicialmente ser suspenso e descido pela coluna de perfuração. Um outro detalhe que precisa ser verificado é a qualidade das hastes. Então, por exemplo, se você tiver hastes com vazamento nas juntas, né, nas junções, isso vai afetar o resultado do seu ensaio, porque uma parte da água que você vai estar injetando, ela não vai estar indo para o intervalo do ensaio, mas vai estar saindo pelas juntas. Então, um outro detalhe também para esse tipo de teste, preferencialmente deve-se usar hastes novas ou com bem pouco uso, né? Em outras palavras, equipamentos em bom estado. Mas, assumindo que isso esteja ok, e uma vez que o equipamento seja descido, né, posicionado lá para a realização do ensaio, o passo seguinte vai ser inflar os obturadores, né? E esse processo de inflar os obturadores, o ideal é que ele seja feito de forma gradual, né? Então, em passos de 50 psi, por exemplo, né, assumindo que o obturador vai ser inflado a uma pressão de 400, 500 psi, o ideal é que esse processo de inflagem leve aí alguma coisa da ordem de até 5 minutos. Isso para evitar o risco de, pela aplicação da pressão muito rapidamente, o obturador não inflar
completamente, e com isso você acaba tendo um problema de vedação. Então, a questão de inflar o obturador também, o tempo de inflagem do obturador também é um detalhe que precisa ser considerado. Bom, uma vez que os obturadores estão instalados, posicionados, né, a outra coisa que precisa ser feita é desconectar a cabeça d'água da coluna de perfuração e verificar, bom, na verdade aqui o sondador ele vai encher a coluna de água, né, a coluna de perfuração de água, e aí ele vai desconectar a cabeça d'água e você vai verificar se o nível da água está se mantendo ali dentro das hastes. O nível se manter dentro das hastes significa que o sistema está bem vedado. Se o nível da água aqui começar a descer muito rapidamente, isso significa que o sistema lá embaixo não vedou corretamente, e aí o sondador vai ter que pescar a ferramenta, né, puxar a ferramenta e descê-la novamente para tentar posicioná-la de maneira a assegurar aqui essa vedação. Uma vez que essa questão aqui também seja verificada, então aí a gente está pronto para iniciar o ensaio. Bom, no ensaio, nós vamos então essencialmente, o que nós vamos fazer vai ser injetar água que virá da bomba, né, para dentro da coluna de perfuração, que, por sua vez, vai levar a água até o intervalo de ensaio. Né. Então, esse aqui seria o sentido do fluxo da água, vem da bomba, passa aqui primeiro no hidrômetro, depois no manômetro, e segue lá para o intervalo de ensaio. Para a gente poder controlar essa vazão, nós temos uma válvula de saída aqui, seria um bypass. Então, ela começa totalmente aberta, né? E aí você vai estrangulando essa válvula, porque quando você deixa ela totalmente aberta, a água que vem da bomba, basicamente, ela chega aqui, né, por uma questão de menor resistência, ela vai chegar aqui e vai sair quase que totalmente aqui por esse bypass. Quando você começa a estrangular esse bypass, a fechar, essa água passa a ser direcionada, então, para a linha principal e consequentemente, para dentro da sondagem e para o seu intervalo, para o seu intervalo de teste. Uma vez iniciado o teste, você vai trabalhar com, no mínimo, 3 estágios de pressão pré-definidos. Algumas pessoas preferem trabalhar com 4 ou 5 estágios de pressão, mas o mínimo são 3. Então, por exemplo, você pode trabalhar com o primeiro estágio de pressão de 20 psi, e aí você simplesmente vai medir usando o hidrômetro. Usando o manômetro, você vai usar o manômetro para manter a pressão o mais estável possível naquele valor que você definiu, naquele nível que você definiu. E você vai usar o hidrômetro para medir a quantidade de água que está entrando no intervalo a cada minuto. Então, basicamente, o que nós temos aqui são 5 minutos para cada um dos estágios de pressão. Aqui está em metro cúbico por minuto, mas no campo, normalmente, você vai trabalhar em litros por minuto, então isso aqui seria sob 20 psi, o maciço inicia absorvendo 8 litros por minuto, depois cai para 3 e acaba estabilizando aqui em 4. E você vai aumentar de maneira gradativa essa pressão. Então, como eu disse, esses estágios de pressão eles são definidos previamente, mas então, nesse exemplo, a gente sai dos 20 psi, passa para os 40 psi, faz a mesma coisa, anota qual é o volume que está entrando. A ideia aqui é realizar medições, 5 medições, ou então, ou pelo menos 3 medições seguidas, onde a vazão esteja aproximadamente estabilizada. Então, aqui no caso, no primeiro minuto deu 10 litros, no segundo deu 10, no terceiro deu 11, ok, a pessoa considerou que estava estabilizado, passou para o estágio seguinte. Então, você vai ter 3 estágios de pressão ascendentes, e a segunda parte do teste vai ser você retornar para a pressão zero, né, passando pelos 2 estágios que você definiu na subida. Então, você vai 20, 40, 60, depois você volta para 40 e mede novamente a vazão, volta para 20, mede novamente a vazão, e se vocês perceberem aqui, a vazão, por exemplo, a 20 psi, a vazão no início do teste, ela estava aqui nessa ordem de 4 litros. Na volta, né, no retorno para a pressão,
essa vazão estava aqui na ordem de 16, 18 litros, ou seja, a pressão fez alguma coisa para aumentar a permeabilidade ali do maciço naquele intervalo, né? E isso também te dá algumas informações sobre as características até das fraturas que existem ali no intervalo que está sendo testado. Bom, feito isso, então isso aqui você faz com uma ficha de campo, né? Como vocês podem ver, são dados bem simples, basicamente o número de estágios de pressão, algumas medidas de vazão. O mais importante aqui realmente é buscar ao máximo manter a pressão de cada estágio constante, porque se ela ficar subindo e descendo, a vazão vai ficar subindo e descendo e você vai ter dificuldade para estabilizar. É claro que, se necessário, você aumenta isso aqui para 10 minutos, se for o caso, até que você consiga essa estabilização da vazão, né? Bom, ao final, ou melhor dizendo, né, para a interpretação do teste, a primeira atividade é você extrair os valores, né, de transmissividade e condutividade hidráulica para aquele intervalo, né? Então, a transmissividade aqui ela basicamente vai ser igual à condutividade hidráulica vezes o comprimento do intervalo testado, ou seja, se você definir a transmissividade, conhecendo o comprimento do intervalo de teste, você calcula a condutividade hidráulica, né? E isso ele é equivalente a essa expressão aqui, onde nós temos a vazão está sendo injetada para aquele estágio de pressão específico, né? Aqui nós temos o raio de influência do teste, que normalmente é um número assumido aí da ordem de 3 metros, 1 a 3 metros. Aqui seria o raio da sondagem. Esse valor aqui é uma constante e, aqui no denominador, então, você tem essa constante multiplicado pela pressão de injeção. E a pressão de injeção ela vai ser basicamente a somatória, né, desses 3 parâmetros aqui, que são a pressão que você está lendo no manômetro, mais a profundidade até o nível d'água, que é justamente a carga, a pressão exercida pela coluna d'água, né, a carga hidrostática, e o terceiro valor é a altura do manômetro em relação ao nível do solo, né? Então, normalmente, meio metro, 1 metro, você também soma isso daqui. E, se houver um cálculo de perda de carga, aí você subtrairia aqui as perdas de carga, né? Normalmente, na maioria dos casos, as perdas de carga não são significativas, porque a velocidade de fluxo ela não é tão elevada, né, a ponto de tornar essas perdas significativas. Então, normalmente, a gente vai acabar trabalhando basicamente com essas 3 variáveis. Bom, e a partir dessa expressão, então, você vai obter um valor de transmissividade para cada um dos estágios de pressão que você aplicou. Então, no fim das contas, você vai obter 5 valores de transmissividade, e a prática usual é fazer uma média desses valores e considerar isso, então, como sendo a transmissividade média daquele intervalo. Bom, como eu mencionei, além da anotação dos estágios de pressão e da vazão, você vai plotar isso, ou melhor dizendo, né, além do cálculo da transmissividade, a segunda parte de interpretação dos resultados vai ser você plotar aqueles dados num gráfico onde você vai ter vazão num eixo e pressão no outro. E quando você fizer isso, né, se a gente voltar aqui nesse slide, essa curva ela pode ter os mais variados formatos, né? Então, é justamente isso que nós estamos vendo aqui. Então, por exemplo, nesse exemplo 1 aqui, né, a interpretação desse caso, né, seria um resultado ideal, né, onde o fluxo ele é laminar. Então, provavelmente, tratam-se de fraturas limpas, onde a vazão ela é proporcional à pressão exercida. Se a gente pegar um outro exemplo aqui, o exemplo 5, que é o mesmo exemplo lá que nós vimos no slide anterior, aqui nós temos um meio de permeabilidade relativamente baixa, porém ocorre a remoção, né, do material que está preenchendo essas fraturas, né?
pela aplicação da pressão, você acaba expulsando uma parte daquele material, e isso faz com que a permeabilidade original aumente, e com isso, a sua vazão, quando você retorna aqui, nesses dois, você retorna nos estágios, ela se torna um pouco maior do que a sua vazão de subida. E um terceiro exemplo, naturalmente, aqui vocês têm 9 casos possíveis, né, 9 casos, isso não é, digamos assim, não necessariamente cobre todas as possibilidades, mas já dá uma boa ideia de como interpretar essas curvas, né? Então, aqui, por exemplo, seria um aumento da permeabilidade com aumento da pressão, e aí a curva de recuperação depois ela retorna pelo mesmo caminho. Esse aumento da vazão, né, e, consequentemente, da permeabilidade com aumento da pressão, tipicamente indica hidrofraturamento, ou seja, você aplicou uma pressão superior à resistência mecânica do maciço naquele intervalo, e você acaba gerando, pela aplicação dessa pressão, você acaba gerando novas fraturas naquele intervalo. Então, para aqueles que já viram alguma coisa sobre produção de gás de folhelho, né, o shale gas, basicamente o que eles fazem é isso aqui. Eles fazem o hidrofraturamento do maciço para aumentar a permeabilidade do maciço e, com isso, liberar o gás que está aprisionado ali e, naturalmente, capturar isso em superfície. Eu vou apresentar aqui rapidamente um exemplo de como você pode interpretar isso aqui no Aquifer Test. Naturalmente, você pode fazer isso aqui numa planilha Excel ou até mesmo à mão, se for o caso, se você não tiver outra ferramenta ali no momento. Mas essa ferramenta, né, o software, o Aquifer Test, que se presta, principalmente, inclusive, né, a interpretação de ensaios de bombeamento e slug tests, mas ele também tem essa funcionalidade para analisar esse tipo de ensaio. Então, aqui, você vai entrar os parâmetros do teste, né, inclusive as unidades. Então, como eu disse, no meu caso, eu tenho o costume de trabalhar com PSI, mas se você quiser usar KPA ou outra unidade de pressão, você pode selecionar aqui. Aqui nós vamos indicar o topo e a base do intervalo que está sendo testado. Uma outra informação que a gente precisa indicar é a profundidade do nível d'água, porque, na verdade, essa profundidade do nível d'água é o que vai determinar a pressão hidrostática, né? Ou seja, a pressão exercida pela coluna de água acima do intervalo. E aqui é onde entra a questão da posição do manômetro. Então, aqui, por exemplo, está 0,6 metros, é justamente essa distânciazinha aqui entre o nível do solo e a altura aqui do manômetro. E aqui você vai entrar os dados da sondagem, né? A informação principal aqui, tem duas informações principais, uma que é o diâmetro da sondagem. Então, o diâmetro mais comumente utilizado é o diâmetro HQ, né, no sistema, no padrão, né, de medidas de sondagem rotativa, que equivale a mais ou menos 4 polegadas ou 10 centímetros. E aqui você entra o ângulo caso se trate de uma sondagem inclinada. Na tela seguinte, nós vamos colocar os dados de vazão, né? De novo, você vai selecionar ali a sua unidade de trabalho, e aqui você vai anotar, então, os estágios de pressão que foram utilizados e a vazão medida em cada um deles. E, a partir daí, utilizando aquela fórmula, aquela equação de Thiele, o próprio software vai fazer o cálculo para você aqui da condutividade hidráulica, vai te dar um valor aqui equivalente à média, né, desses resultados. Né? E aí você tem 3 opções de unidade, né? 2 que você define, pode ser metro por segundo, centímetro por segundo, que você achar melhor, e tem uma unidade também chamada Lujon, que era a unidade, né, era a unidade usada no teste original, e basicamente é equivalente aqui tem um fator aqui de conversão, então, né, de metro por segundo ou qualquer outra unidade para Lujon, e vice-versa. E aqui embaixo você vai ver os estágios de pressão, você vai ver lá o formato da sua curva, e ele tem aqui também uma indicação de alguns padrões, né, que você pode já bater o olho e ver
se algum deles é representativo do seu ensaio. E, finalmente, você automaticamente já gera aqui, você pode gerar um relatório, já com o resultado do teste. Então, se você tiver 20, 30 desses testes, isso aqui é bastante prático, porque ele já te dá um relatóriozinho pronto para cada um deles, sem que você precise gastar muito tempo com isso. Bom, eu gostaria aqui de, ou melhor dizendo, né, finalizando aqui a parte, essa parte aqui da apresentação, uma coisa interessante, como eu mencionei no início, é que você pode correlacionar naturalmente parâmetros hidrogeológicos com parâmetros geotécnicos, né? Então, aqui, por exemplo, nesse diagrama, nós temos basicamente a profundidade da sondagem, nesse caso aqui, 400 e poucos metros. Aqui, nessa linha verde, é a frequência de fraturas, medida, né, como naturalmente é medida pela pessoa que faz a descrição ali dos testemunhos. Aqui já tem a classificação do maciço, né, da qualidade do maciço, o RMR, e aqui nós temos os valores de condutividade hidráulica. Então, a gente vê, e isso aqui é típico, né, a condutividade hidráulica do maciço, ela vai diminuindo com a profundidade. Então, a condutividade hidráulica que aqui, até uns 200 metros, está na faixa de 10 a menos 6, quando você chega lá em 350, 400 metros, já está na faixa de 10 a menos 9. E o comprimento dessas barrinhas significa o comprimento do intervalo que foi testado. Então, aqui dá para ver claramente que esses intervalos menores foram testados com 2 obturadores e os maiores foram testados entre o obturador e o fundo da sondagem. Então, ilustra essa variação também. Finalmente, entrando na questão de algumas vantagens e desvantagens, né? Bom, a vantagem dos Packer Tests, na verdade, há muitas, né? Mas, vamos lá, permitem a investigação em grandes profundidades, né? É uma coisa que, tipicamente, você não vai conseguir fazer com outro tipo de teste, né? Você vai acabar fazendo um ensaio que vai representar, sei lá, 300 metros de sondagem. Eles podem ser executados dentro de uma campanha de perfuração para pesquisa, por exemplo, ou para caracterização geotécnica. Então, uma vez que você já tem o custo de fazer a sondagem, colocar o equipamento lá e realizar os ensaios torna-se um custo marginal. Ele vai permitir, então, que você caracterize, né, numa mesma sondagem, intervalos específicos do maciço, que podem ser diferentes litotipos, zonas de contato, estruturas, né, zonas de falha, seções mais ou menos fraturadas. Então, tudo isso você consegue testar numa mesma sondagem e te dá uma quantidade, né, de dados assim, bastante relevante. E, como eu mencionei, ele também é uma informação também que é útil para a caracterização aqui, no caso de investigações geotécnicas. Bom, as desvantagens, na verdade, é relativo, né? Mas a primeira questão aqui é que, naturalmente, o equipamento precisa ser adquirido. Eu não conheço o fabricante nacional desse equipamento, pode até ser que exista, talvez para a indústria civil, mas, normalmente, os equipamentos que a gente usa em projetos de mineração eles são importados. Como eu mencionei, você pode ter problemas de execução em zonas onde haja instabilidade da parede da sondagem, então remete novamente à questão de você fazer uma boa caracterização e ser bem preciso ali nas profundidades que você vai inflar o obturador. Bom, como eu mencionei, ele não vai funcionar em sedimentos inconsolidados ou rocha mole, né? E também, se você tiver alguma sondagem e você precise de muito fluido de perfuração para que ela fique aberta, você pode até fazer o teste, mas você vai ter resultados que não vão ser confiáveis, porque, naturalmente, o fluido, a lama de perfuração, ela vai alterar significativamente ali a permeabilidade das estruturas. Então, nesse caso também, não seria uma aplicação adequada. Bom, que é a mesma coisa que está dizendo aqui, ou seja, os resultados podem ser afetados pelo fluido de perfuração, né? Então você precisa que a sondagem esteja limpa para fazer o teste. Bom, aqui tem algumas referências, né? Como
Como o Patrick mencionou, esse webinar está sendo gravado, né, vai ser colocado lá na nossa plataforma. Bom, e com isso eu finalizo aqui a minha apresentação.